Olá, queridos amigos, mais uma live com vocês para poder ajudar ao próximo. Essa nossa live que vai ser com Jevaé, que nós vamos falar sobre a evolução das pesquisas ufológicas no Brasil e no mundo, em que situação nós estamos, né? De que forma a humanidade terá conhecimento dos reais fatos da ufologia. E por que existe tanto preconceito quando você fala que você acredita em vida extraterrestre, que você acredita nos discos voadores, ou objeto não identificado? Então hoje nós vamos conversar com Jevaer, ele que é um ufólogo consagrado, ele que sempre esteve junto ao meu programa Dimensões. Hoje ele vai trazer mais novidades sobre essa pesquisa. Vamos aguardá-lo. Enquanto isso, eu queria fazer uma campanha sobre o mês da criança. Vocês sabem muito bem que outubro tem comemoração da Nossa Senhora, nós temos comemoração dos professores e das crianças. E eu quero pedir a vocês, com muito amor, ajude uma criança a ser feliz no mês das crianças e sempre, né? A Casa Hope, hope.org.br, tem lá uma lista de necessidade que eles estão precisando. E também, se você tiver uma outra entidade, lembre-se, nada melhor que deixar uma criança feliz. Ou, se você sair de casa esse mês de outubro, põe os brinquedos em boa conservação, que seus filhos não estão usando mais, que alguém cedeu para você, põe no carro. Aí quando você para numa esquina e vê uma família carente, a criança às vezes está até indo até o carro pedindo alguma ajuda sua, entregue para essa criança um brinquedo. Deixe ela voltar a ser criança. Eu sempre faço isso. Então, está na sua mão a felicidade de outubro, mês das crianças. Deixa eu ver se o Jevaia já chegou. Dá um oi para quem já entrou, o Arthur Guilherme. Que legal. Vamos ver aqui. O Jevaia ainda não entrou, estou aguardando ele entrar. Eu entrei um pouquinho antes para vocês estarem acompanhando a nossa live, vocês que tanto participam dos programas Dimensões. Lembrando vocês que o meu programa Dimensões na Rádio Vibe Mundial é todo sábado às 12h30, que tem a boa palavra. Nós temos lá entrevistas com pessoas, personalidades, que eles dizem como é que eles alcançaram a fortalecimento, a fé, o que eles passaram já na vida. Então vale muito a pena vocês todo sábado às 12h30 na Rádio Vibe Mundial 95.7 FM ou no celular você põe www Rádio Mundial. Estamos aguardando o Jevaé. Aqui estou vendo a minha irmã, Regina Rosseline. Regina Vera entrou. Oi, Regina, todo mundo aí em Vargem Grande do Sul. O pessoal precisa colocar a máscara aí. Fala para os cidadãos aí colocarem as máscaras, que você me falou que eles não estão obedecendo. Bertaioli Calçados, um beijo aí para vocês também. Aguardando o Jevaé agora entrar com vocês. Podem avisar que hoje a live vai estar falando com o Jevaé. Ele vai falar sobre abduções, as pesquisas científicas. Hoje eu estava vendo no History Channel as comprovações científicas da formação da humanidade, né? Olha lá, o Jevaer já entrou. Vamos ver, Jevaer. Vou dar ok para você entrar aqui. Jevaer, cadê você aqui? Aqui. Um beijo para Bertaioli. Agora ele vai entrar, aguardando o Jevaer, acabei de adicioná-lo. Olá, tudo bem? Aceita obrigada. Sauvignon? Mais tarde, depois da live, eu vou tomar uma tacinha. Agora eu tô com a água energizada aqui, ó. Olha aqui, perna longa, infantil. Eu estou aproveitando uma das últimas noites frias de Curitiba. Nós estamos agora com eu acho que uns 13, 14 graus, imagina você. Nossa. Então, aproveitando para tomar um vinho aí. Aqui não, aqui 37 graus hoje, diz que foi para 20, mas dentro de casa ainda está muito frio.
Você sabe, Gevaera, eu estava assistindo aqui o canal History hoje, os alienígenas do passado, Sim. e aí eu comecei a filosofar um pouco e lembrar algumas coisas que aconteceram já nessa nossa caminhada. E Uhum. a primeira pergunta que eu quero fazer, enquanto os nossos queridos amigos aí estão entrando, por que você acha que existe tanto preconceito no mundo empresarial quando a gente fala sobre esse assunto? Ou algumas pessoas. Me lembro que eu tive um pouco de bullying na minha pessoa quando eu fui conversar com um falecido pintor, amigo meu. Ele falou: o cara disse que não ia te passar mais nenhum evento para fazer, porque você fica falando de ET, de disco voador, que você pirou. Por que tem tanto preconceito, você acha? Eu não sei, viu? Olha, eu vejo o que acontece. Eu tenho um amigo que dá palestras e cursos. Ele é um coach em grandes empresas, grandes bancos, grandes corporações. E ele me fala o quanto ele cobra. Eu não vou dizer aqui, mas cobra muito bem. Diz que não sai de casa se não recebeu o dinheiro. Eu me proponho a fazer de graça um trabalho para falar sobre ufologia. Eu sou conhecido por inúmeros empresários, inúmeros banqueiros. Tem banqueiros aí, também não posso mencionar, mas são banqueiros que são da diretoria de bancos importantes, como o Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, que são assinantes da minha revista. E não chamam. Eu estou É, ali, quando me perguntam, você cobra por uma palestra? Eu falo, não, eu não cobro. Eu aprendi de graça isso. Quer dizer, há um custo, o custo foi pessoal apenas, não foi um custo material, né? E a partir de um certo momento, eu comecei a viver disso. Então, a vida que eu dei aos meus filhos, eu consegui prover da venda da revista, dos livros, etc. E tal. Então, eu já tenho o meu ganho. Eu ando no limite. Minha vida assim, é estreitinho no limite. No limite. Mas eu tenho o meu ganho. Então, seria ótimo, né? Se eu tivesse essa abertura para cobrar uma palestra e fosse pago por uma palestra. Né? Mas isso não acontece no Brasil. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. E quando eu trago é, um ufólogo americano para falar aqui, varia de 1 a 10 mil dólares na frente. Né? Se é o George Tsoukalos, já que você citou aí o Alienígenas do Passado, é 10 mil dólares na frente, não retornáveis. Se acontecer alguma zebra, um dilúvio catastrófico, a grana fica para ele. Mais 2 passagens aéreas de primeira classe ou executiva, se não houver primeira classe. Então, mas eu acredito que toda área tem que ter uma profissionalização. Então, o que eu estava mais conversando, era falando, é que hoje aceita-se mais o assunto. Antes falava-se de pessoas que eram muito sintonizadas ou só entre médiuns. Eu acho que as manifestações estão tão aí, né, tanto de UFOs quanto de abduções, que não tem mais como eles acharem algo estranho. E eu tenho conversado ultimamente com alguns empresários, eles gostam muito desse assunto, estão até participando aqui da live, alguns deles. E eu acho que seria um assunto que, por exemplo, assim, se hoje acontecesse um fato inédito, suponhamos que a gente tem uma manifestação imensa numa grande cidade como São Paulo. como Não a se noite tem nenhum oficial dos plano. UFOs, se ela se repetisse hoje à noite, a noite oficial dos UFOs, 21 UFOs de 100 metros de diâmetro, sobre São Paulo, São José dos Campos, Goiânia, chegando até Brasília, imagine. E aí o que acontece? Aí não tem jeito, agora eles não têm nenhum plano de administração de como agir, mas tudo bem. Nós fazemos a nossa parte, né, Gevair? Você que é o papa da área. Quero mandar um beijo aqui para a Beth Blanche, que está nos vendo, a Chiara Marceli, os amigos seus aí, Felipe Já encontrei Cardoso. vários aqui. Tá? Eu queria começar com o assunto da abdução, né? Hoje em dia, pelo que eu estava vendo, a abdução é uma abdução mais manifestada de forma extrafísica ou de forma física? E o que é a Olha, abdução as para duas aquele... maneiras sempre Uhum. ocorreram,
Mas nós descobrimos a abdução, aquela clássica, em que a pessoa é levada para dentro de uma nave na marra. Nós descobrimos isso aos 40, 50 anos. Tá? Que isso até então era tabu na ufologia. Olha, ver disco voador pousar e sair um ocupante, é como se tratavam os seres, os tripulantes antes, ocupante, para pegar pedrinha, alguma coisa, aí vai. Mas que levam os seres humanos para dentro da nave contra a vontade delas, não, aí já não vai. Não. Agora nós sabemos que isso é uma realidade. Aí, há uns 20 ou tantos anos atrás, nós descobrimos que esse é um método, um dos muitos, de lidar com a testemunha. Outro método que pode ser praticado pelas mesmas inteligências ou por outras inteligências, que é elas aparecerem no dormitório, no quarto do indivíduo. No quarto. O que elas têm que fazer com o indivíduo? Imagine o seguinte, quantas milhões de abduções já aconteceram na Terra nos últimos, sei lá, vamos falar de 50 anos. São milhões, literalmente, milhões. Pensa na infraestrutura que envolveria naves virem à Terra, levar pessoas, fazer experiências, devolver pessoas. Agora, se eles têm a capacidade que eles têm, nós sabemos que tem, tão tecnológica, não é mais fácil vir no quarto da pessoa? Numa mesma noite em que eles abduziriam uma ou duas ou três pessoas, eles podem visitar 30 quartos, 40 quartos, né? Então, eles atravessam paredes. Alguém pode falar aí, alguém que talvez não creia muito nisso, mesmo assim te ouve, pode falar, esse Jevaer é maluco. Pois é, eu sou um maluco consciente do que eu estou falando. Eles atravessam paredes, esses objetos atravessam paredes. Tá? Eu já recebi ligação de pessoas falando assim, Jeva, uma ex-aluna minha, Jeva, de novo a luz entrou, a janela estava fechada, a luz passou, ela entrou, ela está girando em cima de mim e filmou o negócio. Então, eles têm essa capacidade, existem inúmeros registros. Esses casos de abduções, que não são verdadeiramente abduções. Eu falei nisso no meu programa na quinta-feira passada com a Gilda Moura, que você conhece bem. Conhece. Né? Conhece. São contatos chamados casos de visitas de dormitório. Olha só, o casal está dormindo, tá? Ou duas pessoas em camas separadas, mas apenas um deles, uma dessas pessoas, é o target dessas inteligências. Então, eles vêm no seu quarto, tá? Suponha que você está aí com seu companheiro, seu marido, tá? E você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, embora você fique imobilizada, a pessoa que está dormindo ao seu lado ou na outra cama, ela não acorda, em absoluto. Eles trabalham num nível espiritual, porque, veja, nós somos seres duais. Nós temos nossa parte carne e osso, tá? Que não vale nada, porque se morrer, em 2 dias está podre. O que nos mantém em ação é a nossa parte imaterial, espírito, alma, dê o nome que você quiser. Então seria muito pouco lógico que seres mais avançados do universo viessem até aqui só para lidar, só para saber qual é a cor do meu sangue, qual é o sabor da minha saliva, qual é a cor do meu cabelo. Eles querem mais do que isso. Por isso que eu venho dizendo há muitos e muitos anos, e já tenho sido copiado, já vai fazer 20 anos do que eu falo, as pessoas começam a falar a mesma coisa que eu falo, é que nós temos casos de abdução em vidas passadas. Porque é ponto inicial. Se a pessoa não aceita uma coisa chamada reencarnação, acabou o papo. Aí não tem o que falar. A pessoa que não aceita a reencarnação não tem o que falar. A alma, ela vem reencarnando inúmeras vezes em planetas inferiores, até que vai para planetas intermediários, até que vai para planetas como a Terra, e aí por diante, se ela for aprovada nesse grande teste aqui, nesse grande Enem, que é o planeta Terra, ela vai para planetas seguintes, continua reencarnando. Então,
Eu, se, por exemplo, tive 5 reencarnações na Terra, talvez essa seja a minha sexta, e eu vá para uma sétima aqui, uma oitava, uma nona, até que eu tenha o merecimento de ir para uma outra. Entende? Se eu já fui reencarnado outras vezes aqui, é evidente que esses seres vão querer saber das minhas vidas passadas e das minhas vidas futuras. Não tem lógica eles virem me abduzir por causa do meu sêmen, que é o que eles sempre querem, ou quando, no caso de mulheres, óvulos, ou fecundar mulheres com sêmen de humanos, ou sêmen de extraterrestres, ou usar seres humanos para fecundar mulheres extraterrestres, essa coisa toda. Entende? Então, a experiência vai muito além, o buraco é muito embaixo, Rosana. Muito embaixo. A hipnose tem essas características, tem a capacidade de te chamar essas características à tona, de tentar mostrar como que isso tudo acontece. A hipnose regressiva. E hoje, grande expressão na área é a Gilda Moura. Eu tenho uma pergunta da Regina Vera Rossellini, a minha irmã aí. Quero mandar um beijo para o Cláudio Pessutti, né, que é o grande amigo nosso, sobrinho da Hebe. Um beijo, parabéns pelo seriado. A Solange Frazão também está nos assistindo, que era a Cláudio, Marceli. Solange, um grande abraço, Geva. Olha, a Regina Vera Rossellini perguntou: muitas vezes sonho com seres diferentes. Eu acredito que eu esteja na presença deles. Pode ser uma realidade ou pode ser uma ilusão? Pode ser as duas coisas. Né? Apenas um contato com essa pessoa e uma, entre aspas, anamnese ufológica pode indicar se essa pessoa está sendo auto-influenciada ou se ela realmente está vivendo essa experiência. Eu dou um exemplo para você. Em 2008, quando me mudei para Curitiba, eu me mudei numa sexta. No domingo, apareceu o primeiro agroglifo no Brasil. Foram 2, na verdade. Eu fui pesquisar. E nos dias seguintes, a pesquisa desse agroglifo, eu morava num apartamento, num prédio em frente ao que eu estou vivendo hoje aqui, na Rua Morretes, em Curitiba, eu costumo dizer na República de Curitiba. E vou te falar, eu cansei de acordar às noites, todas as noites, para tomar uma água na geladeira, e passava pela sala de estar, a sala de jantar, e ali eu tinha a nítida certeza de haver uma presença. Eu cheguei a me sentar à mesa e falar em voz alta: se apresenta, conversa comigo, eu não vou me assustar. Se apresenta, fala comigo. Eu estou aqui. Por que você não se apresenta? Eu tive, no passado, algumas companheiras, namoradas, e entre elas uma médium de incorporação em centro espírita, que ela terminou o namoro comigo, simplesmente porque ela não suportava o fato de que a gente nunca estava, eu e ela, sozinha num quarto. Sempre tinha alguém mais. Sempre tinha um cara a mais. E eu sinto isso no meu dia a dia. Às vezes de uma maneira mais forte, às vezes de uma maneira mais fraca. Então não dá para dizer que uma pessoa que sinta presenças esteja divagando. Não. Isso é plenamente possível. Tá? Especialmente se a pessoa já foi abduzida algum dia, Rosana. E sobre isso, abduzida é acompanhada. É acompanhada de perto. monitorada. Ela é monitorada. Sim. Em 90% dos casos de abdução, a pessoa recebe um implante, que é um chipzinho do tamanho de uma ponta de lápis, por exemplo, que é inserido pelo nariz ou pela orelha no cérebro, mas também pode aparecer no braço, na coxa, no pé. Eu tive um amigo nos Estados Unidos, já falecido, que retirou mais de 20 implantes de abduzidos. Entende? Para que servem essas máquinas? Para rastrear onde o cidadão está e o que ele está fazendo. E para rastrear as suas condições metabólicas, a sua psique, a sua situação mental. Então, quando eu penso nisso, e vou levar esse dado, 9 a cada 10, e nós temos um dado de que existem milhões de abduzidos, e me permita fazer um parêntese aqui. Um amigo meu, professor
da Universidade de Temple, nos Estados Unidos, que é um grande pesquisador, David Jacobs. Ele fez uma pesquisa em que ele descobriu, numa pesquisa com a comunidade acadêmica de várias regiões da costa leste dos Estados Unidos, sintomas de que 4% delas haviam sido abduzidas. Em todo o mundo, quando eu viajei para países os mais diversos, eu trouxe conferencistas para cá, eu tive em 60 países, e trouxe mais de 130 conferencistas para o Brasil nesses últimos 10 anos, a minha pergunta-chave é, na sua opinião, como ufólogo, qual é a porcentagem que você acha de seres, de pessoas da população que já foi abduzida? E assim, ó, invariavelmente, 1%. No caso da pesquisa do professor David Jacobs, 4%. Vamos ficar com 2%? Para falar uma coisa assim? 2%. Nós somos 8 bilhões. Ainda é muito. Seja 1%, seja 0,5%. Se for 1% da população mundial, que é de 8 bilhões, nós estamos falando de 800 milhões. Não, aí seria 10%. Nós estamos falando de 80 milhões, não é? Se a gente achar, é muito, divide por 10. Então, 0,1%. Não, ainda é muito, divide por 10. Então, tá bom, 0,1%. Se você ainda assim for dividindo, você vai encontrar que a quantidade de pessoas abduzidas no planeta é enorme. Vamos colocar por baixo 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. É mais ou menos o número de casos que nós temos registrado na literatura. Se uma a cada 10 recebeu implante, então nós temos 90 mil implantados. Ok, morreram 10, sumiram 10, morreram mais 10. Ainda assim, nós temos uma comunidade enorme de pessoas implantadas. Tá? Vamos dizer que nós temos 10 mil pessoas. Assim, reduzindo drasticamente os números. Mas bem drasticamente, nós temos 10 mil pessoas implantadas. Em todo o mundo. Isso é na Nigéria, na Austrália, no Canadá, na Finlândia, na Colômbia, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos. Por quê? Eu pensando, quando eu analiso esses fatos, e eu gosto muito de conversar com você, porque você me dá a liberdade de falar, de abrir meu coração aqui. E a tua audiência é muito boa. Eu gosto, então, de falar. Eu fico imaginando, sabe o quê? Aquela grande sala de operadores de telemarketing. Extraterrestre. Diante de telinhas falando, esse é o João, abduzido lá do interior de Minas, está viajando hoje, está não sei onde. O Zé, o outro abduzido lá do Porto, em Portugal, está indo para não sei aonde. O Smith está na fábrica nos Estados Unidos. A gente fica monitorando. Com que propósito? Com que propósito? Porque nós somos um experimento. A abdução é um experimento. Porque você une tudo. Primeiro, você não é abduzido uma única vez. É um caso, só há alguns casos raros, como o do Travis Walton, que foi abduzido uma única vez. Normalmente, a pessoa que se descobre abduzida hoje, ela já foi abduzida no passado e ela vai ser no futuro. E se ela foi abduzida, é muito provável que o pai ou mãe, vovó, bisavô, bisavó, também tenham sido. E que seu filho ou neto... É isso que eu queria... É isso que eu queria fazer um parênteses, né? Porque está vindo aqui na minha cabeça. Porque minha mãe, você sabe que minha mãe foi temporona e tal, e minha mãe, daquela época, ela falava muito sobre isso, e naquela época dela, nem se falava muito nesse assunto. Então, isso é a minha pergunta. E tanto é que a família, algumas pessoas da família, têm uma grande simpatia com esse assunto, mas uma simpatia tranquila, né? Não é algo assim negativo, assim, uma coisa natural. Então, você acredita que existe uma linhagem de espíritos? Uma linhagem? Sim. E as crianças? Ela é absolutamente, sem a menor dúvida, a abdução é DNA dependente na vertical. Porque é um experimento. Um abduzido é um escolhido. Agora, nós não sabemos que critérios foram esses. Por que eles abduziram a Rosana e não abduziram o Jevaer?
que a Rosana tem que eu não tenho? Entende? Aí nós temos que remontar aos nossos antepassados. De repente, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós tinham alguma coisa especial, ou talvez não, ou talvez eles foram escolhidos naquela época por alguma razão. E os meus tataravós, bisavós, não sei quem, não foram. Então, eu não sou abduzido. Então, a abdução é uma experiência. Eu necessito citar um fato que pode parecer assim uma comparação um pouco grosseira, mas é mais ou menos isso. Pensa, a onça pintada do Pantanal está em extinção, principalmente agora com essas queimadas. Você vê as fotos das onças com as patas queimadas, então elas não conseguem mais subir em árvore, elas não conseguem mais comer, então estão morrendo. Mas mesmo que não houvesse as queimadas, a onça do Pantanal está em extinção. O que fazem as entidades conservacionistas, como a World Wildlife Foundation, a WWF, ou o IBAMA, ou a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul? Vai atrás daquela onça. Escolhe uma onça. Ou escolhe 3 onças de uma comunidade de 3.000 onças, escolhe 3 onças. Aplica um dardo nelas. Plá, plá, plá. Tá? Em momentos diferentes, em épocas diferentes. A onça não vai gostar. Quem vai gostar de acordar com uma dor de cabeça do caramba, né? Mas aí eles pegam as onças, uma por vez, pesam, recolhem amostras de saliva, de não sei o quê, para saber o que eles podem entender a respeito da preservação da espécie. Coloca uma coleira na onça, uma coleira eletrônica que emite sinais de onde a onça vai, para onde a onça vai. Eu já vi numa tela no IBAMA, em Mato Grosso do Sul, quando eu residia lá, que uma onça pode andar 30, 40 quilômetros por dia. Pode andar 1.000 quilômetros por mês. Entende? Então, esse tipo de monitoramento ajuda os técnicos ambientalistas a protegerem a onça. Agora, o que ocorre? A onça encontra um onço que lhe agrade, na beira do barranco do rio Miranda. Aí há um acasalamento. Aliás, o acasalamento de onça e onço é uma coisa medonha. Muito engraçada. Então, eles têm que pegar o onço também, porque eles têm que saber por que ela escolheu aquele onço. E a onça fica prenha. Eles vão, então, intensificar o trabalho de monitoramento. Por quê? É a preservação da espécie. Então, quando isso acontece, quando essas coisas acontecem, nós estamos prevenindo, ou ajudando a prevenir, que a espécie se extingua. Entende? Bom, quando pegam um onço, dão um dardo nele também, pesam ele, veem. Então, aí eles podem, por exemplo, identificar, ok, talvez essa onça, comparada com as outras, elas têm em comum o fato de que elas preferem onços 3 anos mais velhos, de 30, 40 quilos, ou sei lá o quê. Ou que tenha sangue não sei o quê, ou que tenha um cheiro não sei o quê. Ou seja, tem itens que eles... Agora, Gevaer, que o governo americano, aquele que você tem a maior liberdade de estar sempre lá, conversar, abrir os arquivos, já vi várias matérias suas nos canais internacionais. Cortou Você sempre... Desculpa, Rosana. Cortou? Tá pulando. Voltando. Voltou? Voltou? Quando você viaja... Tá, quando você viaja e vai para as autoridades internacionais, americanas, existe algum fato ali que você também pode discutir sobre abduções ou só sobre os objetos não identificados? Eles já falam das abduções? Não. Aquele filme Fogo no Céu foi verdadeiro? O caso do Fogo no Céu com o Travis Walton foi verdadeiro. Eu já o trouxe ao Brasil 5 vezes. É meu amigo. O caso mudou a personalidade dele, ele era uma pessoa muito feliz, muito alegre, hoje é uma pessoa, não dá para dizer que seja infeliz, até está com namorada nova agora, aos 65 anos. Mas é um cara tranquilão. Agora, você não fala isso com os governos. Você não fala. O máximo que você pode conversar com governos abertos, e não é o caso dos Estados Unidos,
Mas e não é também no nível governamental, é no nível militar, e geralmente militar da reserva. Em 70%, 80% dos casos, é militar da reserva. O restante são militares da ativa. Dou um exemplo, por exemplo, o general Ricardo Bermúdez do Chile, que foi piloto de jato, foi comandante de uma entidade de pesquisas ufológicas e hoje está na reserva. Hoje, ele fala de ufologia abertamente. Ele me convidou, em nome do governo chileno, para fazer uma palestra para a Força Aérea Chilena, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E um cara que está na ativa é o coronel aviador Ariel Sánchez, do Uruguai, está na ativa, ele também fala. Mas os militares não se referem muito a abduções. Ele se refere mais a avistamentos e a coisas militares, a detecção pelo radar, perseguição por caças. Não falam de abdução. A abdução é uma coisa circunscrita ao segmento civil da ufologia. Mas, olha, nesse segmento existem grandes feras, que sabem do que falam, porque é gente, por exemplo, como o Gilda Moura, que nós falamos agora há pouco, sobre quem nós falamos agora há pouco, que pesquisou centenas de casos de abdução sob hipnose agressiva. É gente como Lewis Sprinkle, é gente como John Mack, já falecido, Bud Hopkins, o David Jacobs, que eu também citei, e tantos outros que trabalharam com abduzidos num processo em que houve hipnose regressiva para resgatar aquela memória. Por quê? A informação. Para que esse plano dos extraterrestres... Perdão? Tá indo Queria... bem? Tá me ouvindo? Tá indo bem. Às vezes dá uma travadinha, mas tá bom. Isso é normal. Quando a gente observa um objeto não identificado e no céu, suponhamos, com características de um UFO, pode também ser um objeto moderno que foi construído pelos militares americanos e tem o formato, talvez, de um UFO? Existe essa confusão? Existe essa confusão, sim. Principalmente nos Estados Unidos, porque eles não vão testar máquinas dessas aqui sobre o Brasil. E aqui, o Brasil é um país, assim, comparado tecnológico e militarmente aos Estados Unidos, muito pobre, né? Mas nos Estados Unidos, olha, na semana retrasada ou passada, aconteceu um fato. Numa cidade em New Jersey, que fica ao sul de Nova York, a cidade inteira parou, uma cidade pequenininha, e as rodovias que atravessavam a cidade, os carros pararam e ficaram olhando a Sandra Psico Brasil. Parabéns, Givaera, aprendo muito com você. Obrigado, Sandra. É um prazer. As pessoas pararam e olharam para o céu porque tinha um objeto em forma de charuto com uma luz. Um UFO! Um UFO! Um UFO! Sabe o que era? Era um dirigível da Goodyear. Era um dirigível da Goodyear. Nem era uma arma secreta. Era um dirigível. Entende? Agora, se você mora nos arredores de lugares como Rachel, em Nevada, Las Vegas, você vai confundir muito os objetos que saem da Área 51, os aparelhos altamente tecnológicos, tecnologia stealth, com UFOs. Sim, vai confundir. Mas também, Rosana, existe o contrário. Pessoas que veem UFOs e falam, aquele é um avião. Avião, que é uma bola. É verdade. É verdade. Givaera, qual foi a última aparição que foi oficializada dentro da sua equipe aí de trabalho, da revista, que foi constatada? Você lembra? Todo dia temos uma. Todo dia, ou sei lá, pelo menos uma quente toda semana. Hoje eu fui investigar aqui em São José dos Pinhais, que é uma cidade que é limítrofe, é uma cidade satélite de Curitiba, o caso de um possível agroglifo, aquelas marcas na plantação, mas não era nada, era só a ação do vento mesmo. Claro, posso ter um relatório com fotos, etc. e tal, posso ter nas redes. Nós temos 50 grupos, né, na internet. Quem quiser participar de um grupo meu pode me procurar, se tem meu contato aí, dá para as pessoas. Não era nada.
E eu tomei paulada, porque as pessoas falam, não, é que você é um ufólogo cético. Que eu falo cético? Eu sou um ufólogo, mas pá! Entende? Mas tudo bem. Não, você, Eu você é sério, né? Você é um pesquisador, sou você tem sério, que mas ser correto. eu sou inquisidor. Eu quero saber a verdade sobre os fatos, mas de maneira alguma eu sou cético. Imagina, como é que eu seria o editor de uma revista de ufologia a mais antiga do mundo, sendo cético? Não. Mas eu sou pé no chão. Você tem que ter o pé no chão. Né? Porque, por exemplo, a gente recebe na revista UFO 100 imagens por semana, entre filmes e fotos. 90 são descartadas facilmente como coisas completamente explicáveis. As outras 10 precisam de uma pesquisa. Essa pesquisa elimina 9. Então, a cada 100 nós temos um caso. A cada 100, às vezes, nós não temos caso nenhum. Mas vamos dizer que a cada 1000, nós temos uma meia dúzia de casos que não podem ser explicados. Não é avião, não é drone. Volto. Com os casos que nós já temos nos nossos registros. E nós descobrimos, por exemplo, que há ocorrências registradas nos anos 50, 70, 60, 70, 80, 90, exatamente iguais. Então, aí nós temos um parâmetro de comparação para seguir em frente. Né? Mas, Queria voltar. então, Desculpa, queria voltar, porque algumas pessoas estão fazendo umas perguntas que elas queriam tirar uma dúvida. Existem algumas regiões brasileiras onde são mais registrados casos de manifestação, assim? existem. Mas a pergunta foi bem colocada. Onde são registrados? Não que são locais onde aconteçam mais. É onde mais eles são registrados. Esses casos, obrigado pela pergunta, esses casos se dão em áreas de alta visibilidade. Por exemplo, as chapadas. A Chapada dos Guimarães, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, lugares de grandes que são regiões de cerrado, em que você tem uma visibilidade de 360 graus. O Nordeste, todas as áreas de cerrado ou as áreas em que tem mais dias de sol do que de chuva, o que não é definitivamente o caso de Curitiba, tá? É onde você vai ter mais possibilidades de avistar um objeto. E na zona rural. Por quê? Você estando na cidade, de dia, você está dentro de uma loja, de uma casa, de um escritório, do seu carro. Você não está olhando para o céu. Então o objeto pode passar na sua cabeça e você não vai ver. De noite, há uma chance maior de você ver esse objeto. Por quê? Você pode estar indo de carro para um restaurante, para casa de um amigo, retornando para sua casa, e aí o objeto aparece e é brilhante. O brilho do objeto contra o céu noturno te chama atenção. Porém, se você está numa área, como diria, Chapada Diamantina, você está lá na Chapada Diamantina, você vai lá para quê? Para meditar, para olhar o céu, etc. Tal. Uma luzinha do tamanho de um percevejo que brilhe nas tuas costas te chama a atenção. Então, por isso que acontece mais casos no meio rural, em lugares de uma certa elevação, 700, 600, 800 metros, mais ou menos. E tem que ser regiões de cerrado. Agora, isso não quer dizer, em hipótese alguma, Rosana, que ali apareça mais do que em outros lugares. Essa questão de onde mais aparece é uma questão sociológica. Por exemplo, na década de 80, o prefeito da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, cujo nome não me lembro agora, também nem faz diferença, ele alegou que viu um disco voador no centro da cidade a uma certa altura. Só Dourados, naquela época, devia ter 20 mil habitantes. Era uma vila. Hoje é uma mini metrópole do Mato Grosso do Sul. Quando ele falou isso, outras pessoas falaram, poxa, se até o prefeito admitiu que viu, eu vou admitir também que eu também vi. Aí surgiu uma grande quantidade de pessoas admitindo que viram. E por conta disso,
Dourados ficou sendo conhecida como uma cidade onde aparecem muitos discos voadores. Mas na vizinha cidade de, sei lá, Aquidauana, não é tão próximo assim, mas numa cidade semelhante de Mato Grosso do Sul, Aquidauana ou Miranda, também se viu a mesma coisa. Só que ali não houve essa comoção, não houve essa ação social. Aqui, por exemplo, em São Paulo, onde você está, Peruíbe. Peruíbe a gente já denominou como a capital brasileira dos discos voadores. Por quê? Há uma propensão da população para relatar fatos lá observados. Não quer dizer que Itanhaém ou Cananéia, uma ao norte e outra ao sul, não aconteça a mesma coisa. Os fatos observados nesses lugares não são relatados. Em Peruíbe, são relatados. Entende? Se Itanhaém, a população de Itanhaém começar a relatar avistamento de UFOs, como aconteceu uma ocasião em Ubatuba, a gente começou a centralizar nossas pesquisas lá, né? Como nós fazemos hoje em Peruíbe. Não sei se você conhece Peruíbe, Rosana, mas ali tem o Guaraú, que é um local muito bonito e que tem 300 dias de sol por ano, se não mais, e uma visibilidade muito boa. Tem inúmeros casos de avistamento de objetos naquela região e pelo Brasil afora. Eu vi uma capa da revista, até que eu acho que eu mostrei naquela época do meu programa, sobre Ilha Bela, que mostrava A Ilha Bela também. Ilha Bela também é um local que tem alta que visibilidade. mostrava saindo Deixa eu da fazer água, meu assim. merchan aqui, ó. A Por UFO favor. Essa é a última? Lá essa é suas a capas mais são lindas. recente. Eu não falo a última, porque eu ainda tenho muito que produzir. Essa é a mais recente. A UFO ficou paralisada de março até setembro devido à pandemia. Foi uma situação crítica. Agora nós tiramos essa edição de setembro, já está indo para as bancas da edição de outubro, né? Porque a situação foi crítica para os jornaleiros, que tiveram que fechar as bancas. É verdade. E quando eles abriam e vendiam, eles não conseguiam pagar a editora, que eles tinham que colocar comida na mesa da sua família. Então, isso afetou drasticamente, como a Covid afetou drasticamente todo o funcionamento do planeta Terra, né? Pois bem, mas atendendo a sua pergunta, sim, há casos lá de objetos voando debaixo d'água, saindo e indo embora. Aqui na Ilha do Mel, que é uma ilha muito legal do Paraná, né? Fica o quê? Acho que uns 6, 7 quilômetros da costa, alguma coisa assim, tem transporte o tempo todo. A cada meia hora tem um barco indo ou vindo, levando gente para 2 pontos da Ilha do Mel. E eu gosto da Ilha do Mel. Também é um lugar de grande quantidade de avistamentos. Eu gostaria de frequentar mais a Ilha do Mel, mas o meu trabalho me permite isso. E, inclusive, a ilha está fechada devido à pandemia. Mas quando, em épocas mais recentes, eu fiz essa travessia, porque lá não tem carro, não tem nada. Você tem que andar a pé. Não tem ferry boat. É uma travessia com barco. Eu sempre conversei com os pré-Abadio, abraços de Atlanta. Valeu, Fred, abraço de Atlanta, a cidade do pêssego. Como toda César Romão mandou um abraço aí também. César Romão, o escritor César Romão. Um abraço para ele também, valeu, muito obrigado. Então, todas as vezes que eu fiz a travessia, eu fui conversar com o comandante. Comandante, o senhor aqui já viu alguma coisa estranha? Fazendo a travessia à noite ou de dia? É invariável. Todos eles já viram. Bolas de luz que recebe ali o nome de luz de bota. Porque eu não sei, em Florianópolis também é a luz de bota. A luz de bota. É a mesma coisa que o boitatá, o saci pererê, a mãe d'água, a mãe douro. Entende? Ali é a luz de bota. E um desses pilotos, um desses comandantes de barco, me deu uma descrição muito interessante de um objeto que tinha uma coloração esverdeada, que ele comparou aquela luz das antigas máquinas de reprografia Xerox, lembra? Que eram esverdeadas, neon, muito intenso. Ele falou, era aquilo ali, um pouco mais azulado,
e passou do lado do barco, debaixo d'água, a uma velocidade maior que o barco. E a Marinha Americana, recentemente, admitiu o avistamento por parte de pilotos e comandantes de porta-aviões, como o USS Nimitz, na costa da Califórnia, na altura de San Diego, de objetos também andando a velocidades muito superiores debaixo d'água a que qualquer submarino conseguiria fazer. Imagine você. Então, essas coisas elas não estão só no ar, elas estão também debaixo d'água. Esses objetos eles navegam debaixo d'água. Claro, pensa, Rosane, você mora no planeta Cutrex e você quer investigar o planeta Terra ou outros planetas do universo que têm forma de vida. Você vem para o sistema solar, você chega na Terra, você não quer saber do nosso bioma, você não quer saber das nossas florestas, você não quer saber dos nossos seres humanos, dos nossos seres marinhos, não quer saber de tudo sobre a Terra? É isso. É a mesma coisa que nós vamos fazer um dia. Nós não estamos loucos para ir para Marte. Eu não estou. Eu não quero ir para Marte, não. Eu já estou avisando o Elon Musk. Me tira fora dessa lista aí. Mas ele já tem 3 milhões de pessoas numa lista querendo ir para Marte, numa viagem de ida. Ninguém volta. Vão uns 10, 12, daqui 10 anos, 15 anos. A Geisa Fernandes diz, mãe de ouro, minha mãe e a avó já viram debaixo da árvore em uma casa na roça. Isso é comum. Em que região? Só falou isso, não falou região. Se ela puder passar aí a região, a gente... Interior de Minas, interior de Goiás, Pantanal, Amazônia, Mato Grosso, tem muitos casos. O fenômeno é o mesmo. Aliás, já me antecipando, porque eu sei que vai rolar perguntas aí, olha só, esse mesmo processo de colocar, Minas Gerais, a Geisa Fernandes falou, Minas Gerais, eu já entrevistei agricultores lá, proprietários rurais, que choraram, homens de 80, 90, choraram quando contaram suas experiências, e tão fortes que elas foram para eles. Um me falou assim, eu parei a caminhonete, era, na verdade, uma Aeroílis rural, lembra? Nós somos da época antiga, nós sabemos. Eu parei a caminhonete na porteira para abrir a porteira e o trem estava ali. É mineiro, vai ser o quê? Ou é pãozinho de queijo, ou é trem ou torresminho. O trem estava ali. E ele, quando eu olhei para o trem, eu achei aquele tão bonito. E aquilo reagiu aos pensamentos dele. Ele achou bonito, aquilo ampliou de tamanho, brilhou mais e se aproximou um pouquinho. Se ele tem medo, aquilo diminui de tamanho, se afasta e vai embora. Então, eu conheci a história de uma eu entrevistei uma cozinheira do Pantanal. No Pantanal, você acorda às 4, 4h30, 5 da manhã no máximo. Você come um arroz com carne seca, que é o carreteiro, e mandioca. Esse é o chamado quebra-torto. Daí você vai para a lida. Os caboclos vão para a lida, né? Os peões. E a cozinheira fazia comida para eles, num galpão aberto. E um dia, ela fazendo comida no fogão a lenha ali, do lado do galpão aparece uma bola dessa. Essa daí. Todas elas. Mãe d'água, mãe douro, boitatá, mula sem cabeça, tudo é a mesma coisa. Tudo. Tá? Fogo corredor, noiva de 7 metros, virgem de 7 metros, ou só virgem, ou só noiva. Tudo é a mesma coisa. Aí ela viu aquele objeto que ela já tinha visto antes. Estava a uns 10, 12 metros da cozinha dela, do galpão, em que ela cozinhava ali no fogão a lenha. Ela falou, nossa, como está linda hoje. A luz brilhou mais, cresceu e se aproximou. Aí ela ficou com medo, nossa, isso veio mais perto. Como ela ficou com medo, a luz diminuiu o seu brilho e se afastou. Ou seja, esses objetos respondem inteligentemente às nossas reações. Esses objetos são vistos no planeta Terra desde a Primeira Guerra Mundial. E eram os Foo Fighters da Segunda Guerra Mundial, que apareciam, atravessavam o bojo dos aviões sem causar nenhum dano,
atravessavam as asas sem causar nenhum dano. Os aliados achavam que deve ser algo de nós, porque não nos atacou, enquanto o pessoal da Alemanha falava, não, aquilo é nosso, porque também não nos atacou. No final da guerra, foram conversar e falaram, quem que era? Aquilo de vocês? Era nosso? Não, ninguém sabia de quem era. Eram os Foo Fighters. Da mesma forma, como seres humanos são implantados com chips, a Terra é implantada com esses objetos, que eu diria que são sondas ufológicas, são chips que vigiam o nosso meio ambiente, que vigiam o nosso mundo, as nossas pessoas. Olha, Rosana, eu ando por esse mundo afora e vou te falar, não tem lugar para aparecer mais luzes como essa quanto o Brasil. Não tem. Eu percorri Minas de norte a sul, leste a oeste, escambau, e eu, como falei, conversei com gente que chora de emoção quando se lembra de ter visto essas luzes. E vou te falar, se você pegar uma estradinha de chão em Minas, escolhe, vai, pega o mapa e faz assim, fecha os olhos e faz um tchar, tá? E você vai para lá. Aí lá você aluga um carro e você fala, agora eu vou percorrer uma estradinha de chão. Pega qualquer estradinha de chão. Para de fazenda em fazenda. A cada 10 pessoas com quem você conversar, você vai ouvir 20 ou 30 histórias parecidas com essa. Se um cara não tem uma história, o outro tem 5. Entende? É assim. A mesma coisa acontece com os habitantes ribeirinhos dos rios da Amazônia. É inacreditável. Eu tive histórias que eu pesquisei pessoalmente na Amazônia, de ribeirinho que falou assim para mim, seu Zé Vaeldo, lá eu sou seu Zé Vaeldo. O objeto parecia um castelo. Saiu de dentro d'água e cheio de luz, era de metal, era de lata. Nem era de metal, era lata. Não fez onda, seu Zé Vaeldo. Quando qualquer coisa sai de dentro d'água, quando um peixe pula, faz onda. Aquilo não fez onda. E ficou em cima da água e foi embora. Nunca mais vimos ele. Esse tipo de história eu ouço demais, demais, demais. Esse E ano você eu não pude sente para que é a Amazônia. sincero, né, Rafael? E você sente que é Super, sinceridade, né? Porque para que nossa, simplicidade, é história contada por um ribeirinho que mora a, sei lá, 200 quilômetros de Manaus. Um cara que não tem vizinho, só tem a mulher e 12 filhos. Entende? Que vive de uma plantaçãozinha de mandioca no fundo de casa, tem uns jegue, tem motivo para tem inventar. uns bodes. Ribeirinhos, ribeirinhos. Não tem televisão, mal e mal tem um rádio. Jevaé, e a teoria ou o estudo, não sei como está hoje, das naves imensas, chamado naves mães, que são camufladas e estão sobre nós o tempo inteiro. Isto é uma filosofia, um estudo, manifestação? O que você tem visto? É uma alegação, na verdade, né? Nós não temos comprovação de que elas estão dentro da atmosfera, mas elas fazem, às vezes elas entram na atmosfera, raramente, mas elas fazem o traslado das naves menores. Seria mais conveniente, por exemplo, para nós, por exemplo, hoje, se nós pudéssemos explorar uma tecnologia alienígena, explorar, sei lá, conhecer um outro planeta, que nós levássemos dentro de uma máquina maior, máquinas menores, a uma maior velocidade, né? Seria mais ou menos isso. Lá onde nós chegássemos, então, dentro da nave maior, do veículo maior, sairiam os veículos menores para fazer as fugiu a palavra. As interações com os habitantes daquela perscrutações. Né? Então, isso é Tá travando aqui, mas já vai voltar. elas Será que travou?
existem sim. Em algumas ocasiões elas foram vistas dentro da nossa atmosfera, mas é um fato bem raro. Jevaé Bem caiu. raro. E também é difícil distinguir. Agora, em algumas circunstâncias, como durante a Operação Prato, Alô, travou tudo aqui. Jevaé. Tem alguma coisa, ficou toda azul sua tela, Jevaé. Não tô te vendo mais. Será que aconteceu alguma coisa? Jevaé. Gente, o Jevaé caiu. Se alguém puder avisá-lo para ele entrar de novo aqui, estou esperando. Ficou azul a tela dele. Alô, Jevaé. Jevaé. Foi abduzido? Alguém está falando, a Regina foi abduzida? Acho que teve uma interferência, assim, aqui, porque a tela dele ficou azul, ficou estranho e sumiu. Alguém aí tem o contato dele, senão eu não tenho como sair e voltar. Tá ouvindo, Jevaé? Você consegue pedir para entrar de novo? Você desapareceu da tela. Se você pedir para entrar de novo, eu acho que eu consigo te pôr de volta. Pera, aqui. Já vou lá, então. Você pediu, tô indo, adicionei. Agora vem. Que tinha dado uma caída, aguardando já vai. Tá entrando. Vamos lá. Oi? Entrou. Entrou. Entrando. Acho que os militares te cortaram, hein, Jevaé? Eu fui abduzido, fui levado, passei 5 horas dentro de uma nave, mas foram só 2 minutos. Isso mesmo. Nós estávamos Ai, falando das naves camufladas. Nós estávamos falando, né, do transporte delas. as naves camufladas. Olha, não precisam ser naves mães. Naves pequenas também aparecem camufladas. Há muitos casos de naves escondidas em nuvens, em plena luz do dia. A pessoa olha, e se ela não olha muito bem, parece apenas uma nuvem. Ah, tem uma parte escura ali dentro. Ah, não é nada. Mas, olhando com mais cuidado, pode ser alguma coisa. Enfim, esses seres, a gente tem que sempre ter muito claro isso, que estão nos visitando, vêm das mais distintas partes do universo, usando as mais variadas tecnologias. Olha, alguém está me pedindo aqui para comentar sobre o falso agroglyph que apareceu essa semana em Curitiba. Foi no amanhecer de ontem, viu? No amanhecer de ontem. Eu fui hoje lá, eu fui avisado de que tinha esse fenômeno na colônia Zacarias. Fui hoje lá e não era nada. Não era nada. Era efeito de meteorológico, ventos, microbursts, que são ventos localizados. Enfim, não aconteceu nada lá. Eu fotografei, investiguei, mas não apareceu, não surgiu nenhum efeito que pudesse me indicar ser algo extraterrestre. Perguntaram se os chips fazem mal para o corpo humano. Não, não fazem mal. Eu já expeli 2 chips pela mesma narina. Um quando a minha ex-esposa, Daniela, estava grávida do Pedro, que passamos por uma fase muito difícil, e outra quando eu voltei da pesquisa de um agroglifo em Santa Catarina, em 2008. Eu fui ao banheiro e quando eu vejo tem um sangramento dessa narina aqui, ó, e saiu um chip pelo nariz. Eles não causam mal. Eles podem provocar um zumbido. Tem gente que tem um zumbido na orelha, isso é muito comum que todos tenham, mas tem gente que tem um zumbido na orelha muito forte, que pode ter alguma ligação com esses chips. Para Vou você ter que saber falar. como, se você tem chip ou não, Você tem mais tempo? Eu posso entrar de novo, porque faltam 15 segundos para cair a live. Podemos começar outra ou você está ocupado? já tenho uma outra live para fazer, sim.
daqui a Então, pouquinho. Voltamos num outro dia? voltamos no outro dia, então. Muito obrigada.